Boa noite a todos. Jesus nos ampare, nos sustente e nos envolva em sua luz e proporcione a cada um de nós os insights espirituais que nós precisamos. Insights espirituais são importantes no contexto de vida e nos desafios que todos nós estamos vivendo. O que são esses insights espirituais? É a nossa lucidez mediúnica ao perceber, ao sentir mais próximo de nós o nosso bom guia protetor, aquele espírito amigo que quer nos conduzir para o bem, que quer alinhar os nossos pensamentos em estruturas emocionais diferentes daquelas que eu já trago em minha alma e proporcionar a cada um de nós a condição necessária para nos superar e criar um estado de autonomia espiritual. Ser autônomo espiritual é ter a condição de saber por que está, o que está e para que está aqui na Terra. Essa autonomia espiritual vem desses fluxos energéticos que batem dentro de nós, muda a estrutura do nosso pensar e cria uma visão de fé estruturada, uma visão de fé certa, que não vacila, que não cria maiores desequilíbrios e conflitos que vivenciamos agora na atualidade. Esse é um dos temas que nós já vivenciamos em vários seminários sobre depressão, dependência química e suicídio. É o projeto Caminhos que nós estamos trabalhando com ele em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, com a Federação Espírita do Piauí, São Luís, Maranhão e outros mais. Então, esse é um tema também que muitos de nós que já começamos ou já estamos na doutrina espírita vivenciamos em algum momento da nossa vida. Esse é um tema que nos chama a atenção, porque nós vamos ver hoje estados de depressão que muitas vezes nós estamos vivenciando dentro de um contexto de vida e não sabemos como sair deles. E aí nós nos envolvemos em influenciações espirituais ou manifestação espiritual. Nós nos envolvemos às vezes. É um problema emocional, é um problema de convivência, é um problema da minha personalidade e não enfrentamos essa dificuldade, esses estágios depressivos que nós, ora, estamos passando em nossa alma. Então vamos ver o que temos em estudo de depressão. Primeiro, sejam bem-vindos. Não dá para falar de depressão sem flores. Senão fica triste demais, você não concorda? Depressão, já só de falar, eu já fico deprimido. Então, primeiro flores para vocês. Que essas flores abençoem a alma de cada um. Abençoe essa casa que já nos abençoou, nos permitindo estar aqui. Né? Abençoe a nossa alma para que a nossa alma siga o fluxo natural. Né? Diz a sabedoria que o óbvio, quem vive no óbvio, vive sábio. E é tão óbvio viver que às vezes a gente complica. Né? Viver. É óbvio viver. É óbvio observar uma flor e ver a beleza da natureza e a presença de Deus. Né? É óbvio, não é? Mas a gente não faz o óbvio. A gente esquece o óbvio. É óbvio chegar em casa e abraçar a esposa e agradecer pela vida. É óbvio, mas a gente esquece de fazer. É óbvio chegar e falar: marido,
obrigado por você estar na minha vida. Mas a gente esquece de fazer. A gente faz antes de casar assim, é na doença, na dor, no sofrimento. É onde estiver, eu estou com você. Mas depois passam os dias, eu esqueci tudo que eu falei, como é que era mesmo? Então, vamos receber essas flores no coração. O conceito de depressão é um transtorno do humor, caracterizado por uma alteração psíquica global, com consequentes alterações na maneira de valorizar a realidade. Pode haver angústia acompanhada ou não de ansiedade e tristeza. É uma ruptura no fluxo dos sentimentos. Todas essas colocações é de Joana de Ângeles, no livro, vou me lembrar do livro. Transtorno de humor caracterizado por uma disfunção global, psíquica global. Então eu tenho um transtorno, eu tenho uma ruptura dos meus sentimentos. Eu não valorizo a realidade, o jeito que eu vejo a realidade para mim. Eu não aceito a minha realidade. Então eu me revolto contra a minha realidade. E eu vivo insatisfeito. E viver insatisfeito, nós às vezes temos aí a busca pela felicidade e achamos que estar infeliz, estar triste é ser infeliz. Não, estar insatisfeito é ser infeliz. Se eu estiver insatisfeito comigo mesmo, por vários processos que nós vamos ver, eu vivo infeliz. E quantos de nós rompemos os nossos sentimentos, o fluxo desses sentimentos, e colocamos outros sentimentos? Eu sou fruto, filho de Deus, fruto do amor divino. Então eu sou de essência divina. Eu sou de essência divina. Toda vez que eu perco o fluxo dessa essência divina, o que é que acontece comigo? Eu me entristeço, eu fico nervoso, eu fico contrariado, eu não aceito a realidade e eu vivo nessa contrariedade. Até queria perguntar, vocês têm contrariedade aqui também? De vez em quando? Só quando acorda? Enquanto está dormindo, não. Não, sem problema. A contrariedade, no dizer de um espírito amigo, é a não aceitação da realidade. Quando eu não aceito a realidade, imagine vocês se olhar para o espelho e pensar em olhos verdes, 1,90 m com cabelo liso. Problema. Vocês acham que eu vou viver contrariado ou não? Muito. Mas eu me contrariei pela casa que eu tenho, pela vida que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho. Eu não estou satisfeito com a minha vida. E aí eu fico insatisfeito, eu fico infeliz. E eu estou rompendo o fluxo natural dos meus sentimentos. E aí eu estou gerando dentro de mim conflitos existenciais, que vai trazer estados de humor em desequilíbrio. Eu fico distímico, que é a doença do mau humor. Como é que você está? Do mesmo jeito. Bom dia para você, para mim não. É o distímico. Ele está sempre de mau humor. Não se aceitou ainda na encarnação. E cá para nós, gente, reencarnar não é fácil. Não é? Porque quando passa a nossa ficha encarnatória, dá até vergonha, né? Só você tem que ir resolver pelo menos parte disso. Reencarnar já é um grande compromisso com a nossa própria consciência. Então, quando eu reencarno, eu já me proponho a ser melhor do que eu era. E eu não posso e não devo voltar para o plano espiritual depressivo pelos meus fracassos. Concorda? Quem de nós não temos fracasso? Quem de nós não erramos todos os dias da encarnação? Erros pequenos, erros médios, erros maiores, mas erramos todos os dias. E aí, se eu não conseguir trabalhar esses erros e essas distonias mentais e espirituais que eu trago na alma, eu não vou conseguir enxergar meu caminho.
vou ver as bênçãos que eu já tenho na vida. Eu não vou sentir esse fluxo divino, porque eu vou achar que a minha vida não presta. Que a outra coisa que a gente não faz aqui em São Paulo, comparação. A gente não faz comparação com a vida do outro, né? Lá em Minas a gente faz muito isso. Mineiro é muito comparativo, né? Nossa, eu queria estar igual ele. Ele é mais bonito, ele é mais isso, né? Você, mulher, faz às vezes comparação na festa, por exemplo. Nossa, que vestido. Não sei por que eu não escolhi aquele. Olha o sapato dela. Eu não sei se aqui tem isso também de vez em quando. Então a gente faz comparação e a vida do outro é sempre melhor que a minha. Não, a minha vida é melhor. A minha vida é ótima. Minha vida é abençoada. Eu tenho todas as possibilidades para ser feliz, para estar bem. Ser feliz, como diz o nosso querido Fenelon no Evangelho, é um estado de consciência, de paz de consciência. E como que eu vou ter paz de consciência comigo se eu não me aceito? Nós viemos para receber. Receber o que, gente? A encarnação é troca. Eu dou e recebo. Se Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo, como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Se eu não consigo ver esse sentimento em mim. Olha a incoerência. Não, eu faço tudo para o meu próximo, nem para você. Conversava hoje com alguém e nas visitas que nós tivemos com o Chico, gente, o Chico não gostava de uma coisa, eu não gostava. Eu não fazia de conta, não. Falei assim, não preciso. Eu não falo, não odeio, mas eu falo, não preciso. E não comia. E aí? Então eu vou engolir tudo que vem para mim? Não. Aceitação é ciência do bem viver? Eu preciso aceitar-me primeiro. Porque senão não consigo conviver com o outro. Os sintomas mais frequentes da depressão: humor para baixo, tristeza, angústia e sensação de vazio. Alguns sintomas: irritabilidade, desespero, transtorno de pânico. Hoje o termo é transtorno, antes era síndrome de pânico. Hoje é transtorno do pânico causado por depressão. Porque se a depressão rompe os meus sentimentos, eu passo a querer viver sempre o amanhã. O ansioso vive no amanhã. O depressivo vive no ontem. E o sábio vive no hoje. Não quero saber o que vai acontecer daqui a uma hora. Eu quero saber o que eu estou vivendo agora. Agora que é importante. Por que nós perdemos as melhores oportunidades de nossa vida? Porque a gente já está fazendo agora e pensa assim, não, mas como é que vai ser depois? Não quero saber como vai ser depois, quero saber agora. Se a árvore é a semente simples que foi deitada à terra e está frondosa, com flores e frutos, ela não tinha noção nem do tamanho que ela ia ser. Pouca ou nenhuma capacidade de sentir prazer e alegria na vida. Onde ele está pálido, apático, nada está bom, tudo está triste. E aí a gente começa a nos desculpar por isso, a justificar as nossas tristezas e as nossas apatias e as nossas rebeldias morais e espirituais. E quando nós fazemos isso, gente, nós queremos ficar doentes. Nós queremos ser doentes. Porque eu estou justificando a mim o meu estado. Eu estou assim por causa de fulano. Quando a gente não começa com culpa, né? Ah, marido, né? Marido é a coisa mais abençoada do mundo. Né? Ainda mais quando ele trai a gente. Eu estava uma vez com o Divaldo e uma senhora chegou para ele e eu estava lá sentado ouvindo. E ela disse, Divaldo, eu estou muito triste, chorava copiosamente, muita depressão. Ele disse, minha irmã, não fica assim, pensa em Deus e etc. E ela nada. Você sabe o que aconteceu comigo, Divaldo? Não, minha irmã, mas vamos melhorar, vamos fazer uma
senhor sabe o que é que aconteceu? Não, minha irmã, o que foi que aconteceu? Ele me traiu. Aí Joana estava perto, pergunta para ela, quantas vezes ele traiu? Mas minha irmã, pergunta. Quantas vezes ele traiu a senhora? Olha, Divaldo, só foi uma. Aí a Joana falou assim, fala para ela que falta 5, porque na outra ela traiu ele 6. Só falta 5. Então para de chorar e vai agradecer. E chega aí, que fala com aquele humor baiano. Diga, olha, chega lá e ela vê, meu amor, foi só uma, então me abraça. Cansaço mais fácil, desânimo, falta de energia física e mental. Alguns desses sintomas, se eu tenho vários deles, eu posso estar com depressão. Ah, mas eu só tenho um desses. Não, você pode ter um momento e não ter depressão. Falta de concentração, lentidão de raciocínio, memória ruim, falta de vontade, de iniciativa e interesse, apatia, pensamentos negativos, pessimismo, ideia de doença, de morte, suicídio. Aí eu já estou num grau aqui, esses já são pensamentos bem característicos do depressivo. Não quero viver mais, não tenho sentido. E na neurose da depressão e na psicose do suicídio, ele está matando uma outra pessoa. O suicida está matando uma outra pessoa, ele perdeu a identidade. Ele está matando um outro ser que está vivendo dentro dele. Por isso as obsessões são tão visíveis nesses campos de emoções tão depressivas, tão pessimistas. A obsessão torna-se muito fácil. É muito fácil obsediar uma pessoa nesse nível. É muito fácil incentivá-la à morte e levá-la a um suicídio. Muito fácil, né? Perda ou aumento de apetite e ou de peso. Isso acontece também muito. A ansiedade, a pessoa passa a comer compulsivamente. Né? Por insatisfação própria, por estar vivendo estados de insatisfação, ela passa a descontar em alimentos, em bebidas. Nós temos aí, né, a área do cérebro, que é a área da compensação. Então, aí os chocolatras acham que tem um monte de noradrenalina no chocolate, né? E lá tem toda... Não tem, viu, gente? Pode comer 1 quilo de chocolate. Você vai engordar, mas não vai curar a sua depressão. Sentimento de culpa, fracasso, inutilidade, falta de sentido pela vida. Esse está deprimido. Essa pessoa está deprimida. Muita culpa, tudo que faz se sente um fracassado, ou seja, baixa autoestima, muito grande. Inutilidade, não se sente útil na vida. Para ele, tudo que ele faz é por obrigação. Eu venho ao centro porque eu sou obrigado. Eu sei que minha consciência me cobra. Então venho ao centro de outro jeito, irmão. Vem por prazer, vem por alegria, vem por sentido. Né? Eu dou aula porque eu não sei fazer nada. Faça outra coisa. Você sabe fazer muitas coisas, se você quiser. Então, meus irmãos, falta de sentido pela vida. Quando você perde o fluxo da vida. Isso acontece muito, isso está no livro dos Espíritos também. Essa inutilidade, nós pegamos aí uma idade, uma certa idade, e o sentimento de inutilidade no idoso é muito grande. E ele quer fazer as coisas, mas as pessoas chegam e falam assim, não, isso não faz não, senão só vai machucar, só vai cansar muito. E ele vai se sentindo inútil. E gera uma depressão terrível. Uma depressão exógena, como nós vamos ver. Interpretação distorcida e negativa do presente e dos fatos ocorridos no passado. Eu tive um trauma lá na infância, como os psicólogos trabalham muito bem. Então eu tive lá um trauma na infância. Se eu não resolver isso dentro de mim e continuar deixando isso gerar sentimentos, emoções, indo e vindo de forma negativa em meu ser, obviamente a minha vida vai ser uma desgraça. Vai ser muito ruim, porque eu estou vivendo aqui. Então, um fato que aconteceu há 20 anos atrás,
e você não consegue tirar aquilo da sua mente, do seu coração. Isso vai gerar várias doenças, vários problemas, inclusive a depressão. Redução da libido. São todos sintomas de depressão. Insônia ou dormir demais sem se sentir repousado. Esse é um sintoma clássico, a insônia. Nós vamos ver também as questões da menopausa, da andropausa, né? Eu gosto muito de tratar os homens, porque as mulheres já se tratam, né? Elas vão ao médico, e o homem não vai. Então eu falo, vem cá, moço, vamos tratar aqui, vamos cuidar de você, né? Nós precisamos cuidar de nós, não é isso? E o homem perde muito, com a idade, ele tem várias perdas. E a perda da libido no homem e todos os desequilíbrios que a falta de hormônio traz no homem gera depressão. Então o homem se torna mais cansado, se torna mais irritado, se torna incompreensivo, porque ele se sente incompreensivo. Não que ele seja incompreensivo com as coisas, mas ele se sente incompreensivo. Incompreendido, perdão. Dores ou sintomas físicos difusos, dores de cabeça, nas costas, no pescoço, nos ombros, sintomas gastrointestinais, alterações menstruais, no meu caso, queda de cabelo. Então, a fibromialgia, né? Dores que andam pelo corpo. Vocês já tiveram isso? Né? Tem dores que andam pelo corpo. A minha dor uma hora está do lado esquerdo, outra hora está do lado direito, uma hora é a minha cabeça que dói, outra hora é meu estômago, outra hora eu estou irritado, outra hora eu não quero conversar com ninguém. Então esse vai e vem do emocional. Em depressões graves, alucinações e delírios. Aí já temos uma depressão grave aqui. Aí alucinações e delírios. Ele começa a se sentir perseguido, né? Ele começa a se sentir, ela está olhando para mim, não, está falando de mim. Está falando de mim, eu sei que está falando de mim. Né? Ah lá, está falando. Eu já estou sendo perseguida. Ele se sente perseguido no trabalho, em todo lugar que vai. Sente que alguém está sempre olhando para ele e falando mal dele. Aqui nós temos um neurônio, nós temos a sinapse cerebral, né? A sinapse é a ligação neural, a ligação de energia, de substâncias químicas de um neurônio para o outro. Quais são os principais? No caso, serotonina, noradrenalina e dopamina. Mas serotonina e noradrenalina bem acentuados. Mas nós temos ali, que os espíritos nos mostram, nós temos uma depressão espiritual. Como que é essa? É a depressão da energia. Porque com a serotonina você perde o humor, você perde a alegria de viver. Com a perda de energia espiritual, você perde o fluxo entre um neurônio e o outro na região, que é a região principal elétrica, que te dá energia, que te dá vida. O núcleus accumbens, que é a parte esquerda do nosso cérebro. Então nós temos aqui nessa parte esquerda todas as compensações que nós temos na vida. Então aqui que a noradrenalina funciona. Então você vai transmitir um passe, ou os médios que têm a sensibilidade ou a percepção da vidência, você vê que nessa região do cérebro há uma depressão. O perispírito tem uma depressão. A pessoa tem uma mancha no perispírito. Na região, principalmente esquerda, que é a região da compensação do cérebro. Essa é a região que os nossos irmãos dependentes químicos também, ao cheirar uma cocaína, ou ao fumar uma pedra de crack, altera, a cocaína vai direto no receptor de dopamina, o crack vai direto lá na noradrenalina e muda toda a constituição química. Então os níveis de prazer aumentam em níveis
chega a 90 vezes mais no cérebro. Por isso que droga, para quem usa, a pessoa está lá no seu trabalho, cansado, estressado, e já pensando na cerveja, naquela que desce redondo. E ele fica quadrado, mas desce redondo. E aí ele toma aquela cerveja, e aí lógico que a cerveja tem uma substância, que é uma planta que chama humulolúpulos, que é depressora do sistema nervoso. Então ele toma uma cerveja e faz assim. O espírito também. Eu também. Obrigado. Estava precisando dessa. Estou muito estressado. O espírito bebe junto. Nós vimos lá no Sexo e Destino, o André Luiz narrando. O companheiro sentado no sofá, chegou do banco estressado. E o espírito gritou assim: quero beber. O que ele fez? Levantou, foi lá, pegou o uísque. Aí o espírito: agora eu quero fumar. Ele levanta, vai lá, pega o cigarro. Vamos fumar junto, porque junto é melhor. Então nós sofremos. Isso aqui a psicologia, a psiquiatria trabalha muito essas substâncias para compensar. E nós vamos ver que em várias depressões, principalmente a depressão endógena, é necessário o medicamento. Eu tomo passe, tomo água fluidificada, eu faço leitura, eu faço estudo e não melhoro. Você já veio com uma depressão hereditária, você já tem perdas consideráveis. Então você precisa repor essas perdas. Então você não consegue viver, não consegue nem levantar. Aqui o neurotransmissor, aqui está a mensagem normal, aqui a mensagem distorcida. Aqui nós já temos uma depressão, certo? Causas secundárias: enfermidade infecto-contagiosa, como sífilis, mal de Hansen e câncer com suas sequelas. Hoje o câncer, gente, mata mais psicologicamente do que fisicamente. Olha o que eu estou falando para vocês. O câncer mata mais psicologicamente do que fisicamente. Nós temos um companheiro, e eu devo muito a ele na doutrina espírita. Nós iniciamos juntos na doutrina espírita, e ele está com 2 tumores no fígado. E ele foi ao médico em outubro do ano passado, e o médico disse: olha, você tem 4 meses de vida. E eu estava afastado dele por outros motivos, e eu fiquei sabendo da doença dele. E em janeiro nós fomos lá visitá-lo. E ele estava acabado. O ambiente da casa, um túmulo. Ou seja, já estava pronto para morrer, que faltava só mais um mês. Eu estive ontem lá com ele, e nós, com a espiritualidade assistindo, a espiritualidade disse para ele, falou que em 6 meses ele está curado. 6 meses ele está curado de um câncer violentíssimo. Eu duvidei, mas eu acreditei. Vocês conhecem essa eu duvidei? Mas eu acreditei? Isso é coisa de mineiro. Mineiro duvida primeiro, depois ele acredita. Porque a primeira coisa que o mineiro faz é duvidar. Depois fala: não, então eu vou acreditar. E nós acreditamos e fizemos um compromisso. Todas as terças-feiras nós temos trabalho com dependência. Eu saio de lá da casa às 9h30 e passo na casa dele para transmitir o passe e fazer o tratamento. A quimioterapia espiritual. Ele não morreu ainda, até onde você está vivo. Vou ligar lá, mas morreu hoje. Mas não morreu não, está alegre, engordou, está feliz, está bem, fez cirurgia espiritual. O psicológico dele, e aí ele perguntou para mim ontem: e aí? Eu falei: só falta mais 2 meses do seu tratamento. Então até junho você está na moratória. E realmente a espiritualidade assinou a moratória dele. Ele por mérito, e tem muito mérito, um grande trabalhador espiritual. Mas já tinha morrido emocionalmente. E aí fui ao médico, as plaquetas estavam 37 mil, baixíssimas. Mês passado ele foi 115 mil. Aí o médico falou: o que o senhor está tomando? Ele falou: fitoterapia. E paz, doutor.
nervosismo também pode provocar uma depressão, uma apatia, mas que não gera uma depressão crônica. É uma depressão rápida, passageira. Tratou a tireoide, fez a reposição do hormônio tiroidiano, passou a depressão. Distúrbios da suprarrenal, isso acontece muito porque você tem perdas, né, principalmente da adrenalina, você perde aquele fluxo de adrenalina no sangue e o cérebro não tem aquele feedback. Né? A hipófise não faz o feedback, não fazendo feedback, a pessoa começa a ficar depressiva por problemas renais, principalmente na suprarrenal. Menopausa, olha aí, né? A mulher com menopausa gera depressão. A perda de estrógeno, o estrogênio, gera depressão. Porque a mulher está perdendo vida. Né? Estrógeno é vida. Gente, a vida do corpo é hormônio. Sem hormônio a gente não vive, o corpo não vive sem hormônio. A vida do espírito é energia, mas a vida do corpo é hormônio. Se você não repor seus hormônios direitinho, você vai ter problemas. Tá? Aí eu não tenho sintético, tem outras opções. Né? Eu não quero sintético por causa do câncer de mama, tem outras opções. Aqui eu voltando, ó, eu não coloquei no slide, mas a andropausa. O que a andropausa faz no homem? Gera uma hiperplasia prostática, porque ele está com perdas hormonais, principalmente a testosterona e a progesterona. Então ele gera perda, gera depressão no homem, porque ele perde a resistência física, dores nas pernas são sintomas comuns, cabeça tonta, aquela falta de memória, dorme mal, acorda mal. Essas são perdas hormonais que o homem tem, que gera depressão. E o homem não se cuida, né, gente, como mulher. E não é só isso. Você vai lá e faz o que, o homem? Mal e mal ele faz o PSA, né? Para ver como é que está o PSA. O resto ele não investiga. Ele tem sintomas, está com problema, mas não investiga. A depressão endógena ou a depressão melancólica, né? Sabeis porque uma vaga tristeza apodera dos vossos corações e vos faz sentir amarga a vida, é que o vosso espírito, né, querendo ficar livre, mas sentindo em vãos esforços, volta o corpinho e fala, eu tenho que ficar aqui, contrariado, mas eu tenho que ficar. Um monte de gente querendo morrer antes da hora. Para quê? Né? Para que isso? Fica velhinho, morre assim de velho, de idoso. Não morre antes da hora não, aproveita a encarnação. Né? Aí muitos se perguntam e falam assim, como é que está a vida? Não, bom mesmo deve ser quando desencarnar. Porque minha vida não está boa. Desencarnando eu tenho certeza que vai ser melhor. Não vai, gente. Nós tivemos um caso de 2 médiuns em depressão. E por cargas d'água ia para reunião mediúnica. Chegou um espírito depressivo e comunicou com a outra médium e falou, olha, fala para essas 2 aí, que não tem jeito de comunicar com elas não, porque elas estão mais depressivas do que eu. Estou morto. Como é que faz uma situação dessa? Ela não está em condições para mim. Eu quero uma pessoa sadia para me falar da minha depressão, do meu problema. Agora, uma média depressiva já chega na casa espírita assim, ó. Hoje tem reunião, tem. Aquele entusiasmo, aquela alegria, que até os espíritos sentem a energia. Né? Vai dar passe, levanta a mão, quase cai em cima do outro. Gente, aí fica difícil, né? Os espíritos nos ajudarem. Considerada a depressão mais grave, e tem provavelmente uma origem somática, é resultante de fatores constitucionais, internos, de origem biológica e de predisposição hereditária. Essa depressão, ela é biológica severa. Essa é aquela que a gente vai para a cama e não quer levantar, fecha a porta do quarto, esconde e não aceita tratamento. Essa pessoa a gente precisa pegar e levar para o médico, porque ela não vai sozinha. Ela não se trata. Essa não se trata. Você pode dar passe 3 vezes por dia, né? Ou 4 ou mais. Ela vai melhorar um pouquinho a energia dela, mas ela vai deitar de novo. Porque ela está faltando substância. Alguma pergunta até aí, gente? Tudo bem?
Não? Tudo certinho? Nenhuma dúvida? Então tá. Depressão exógena ou exógena. Apego exagerado a pessoas e coisas. Eu sei que aqui não tem essa questão do apego. Mas quando nosso apego está acima dos níveis suportáveis, nós passamos a viver para o objeto, para as coisas, não para os seres, que é pior. Nós, como espíritas, devemos viver para os seres e não para as coisas. Se eu começar a trocar o ser pelas coisas, né? O carro ou eu? Pode ir embora, querida. Aí não tem problema. Né? A casa ou eu? É lógico que a casa pode ir. Não, aí eu estou com um problema espiritual primeiro, né? Que eu vou ter que resgatar realmente esse processo. Mas eu estou com exagero apego às coisas. Quando eu começo a viver o meu dia a dia e minha mente só para o ter, em nenhum momento do meu dia eu quero ser, eu só quero ter, eu posso fazer uma reavaliação da minha vida. Porque aí eu estou pensando que eu não vou morrer, que eu vou levar tudo no caixão, ou que eu vou levar um caminhão de mudança atrás do caixão, porque eu nunca vi. Se vocês viram, eu nunca vi. Então eu vou levar tudo para a minha outra vida. Então, se o ter está acima do ser e começa a tomar a sua vida, você vai ter certos problemas emocionais. Pessoas. Quando eu perco uma pessoa, as pessoas desencarnam, viu, gente? A gente não perde pessoas, né? Pessoas não é relógio, não é óculos, não é celular. Isso é só objetos, a gente perde. Mas pessoas a gente não perde. As pessoas desencarnam, vão para outro plano. Daqui a pouco a gente encontra de novo. Não é isso? A gente não perde. O sentimento de perda é o sentimento de egoísmo exagerado. Quanto mais sentimento de perda, mais apego eu tenho às pessoas. Quanto mais eu falo, não, se eu perder essa pessoa, não sei o que vai ser da minha vida. Então você começa a repensar. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que abrir mão disso. E isso, a gente não trabalha isso na gente. Né? Às vezes a gente deixa isso passando, e a hora que acontece uma situação, né? A gente não sabe como lidar. Raiva e ódio de si mesmo. Nós temos um tratamento de uma companheira, junto com a psicóloga da nossa casa, nós temos 2 psicólogas que trabalham nessa área, e ela odiava o seu corpo. É uma moça bonita, mas odiava o seu corpo. Porque a última encarnação dela era de homem, era do corpo masculino. E ela reencarnou e olhava para o corpo e queria ver o corpo no passado. Então a psicóloga trabalhou a parte da psicologia e nós fomos trabalhando a parte espiritual. Até que, pela misericórdia divina, um amigo espiritual veio e olha, disse, olha, você olha o espelho e quer ver o mesmo espírito, o mesmo corpo que você tinha. Na outra você era fulano de tal, falou o nome, falou onde tinha reencarnado, onde nasceu, onde morreu e etc. Então, tira isso da cabeça. Não precisou fazer regressão de memória, né, gente? Regressão, aquelas regressões que estão fazendo aí. Não precisa. Se tiver merecimento, o Espírito vem e fala, olha, é isso. Na hora certa você se cura. Porque isso também tem um propósito. Porque ela não reencarnou como mulher, num corpo de mulher, por acaso. Ela que pediu, correto? Aí não aceita, né? Quantos transtornos de sexualidade nós estamos tendo hoje? Por quê? Por falta de conhecimento doutrinário, por falta de entendimento e por modismo, com respeito a todos. O modismo tem feito um estrago na vida dos jovens. Problemas familiares, profissionais, amorosos e financeiros, né? Quando começa problema financeiro, os amorosos vão junto.
Não sei se tem alguma ligação com isso. Né? Parece que acaba o dinheiro e acaba o problema, o sentimento, vai junto, dá uma misturada. E aí, meu bem, vamos sair hoje? Não tem dinheiro. Nossa, mas era tão bom quando você tinha. A gente fazia tanta coisa. Hoje não dá. Vamos fazer um cafezinho, um chazinho, tomar aqui mesmo em casa. Mas em casa de novo, olha o estresse dentro de casa, né, por problemas financeiros. Gente, não precisa ter dinheiro para passear. Precisa, gente? Não, dá uma voltinha no parque, pertinho de casa. Meu bem, vamos fazer caminhada, você precisa. Né? Vamos melhorar o seu metabolismo, vai ficar mais bonito, sua pele. Mulher falando que a pele vai melhorar, gente, ela faz em tudo. Mas é uma coisa de louco. Né? A minha estava lá, a Cristã falou assim, olha, caminhar no parque melhora a pele. E olha, você vai ver a musculatura da perna. Melhora. Ela zona tudo, né? Então, gente, os problemas familiares geram depressão, porque os conflitos familiares é a razão direta da nossa encarnação. Aonde temos conflitos? Dentro de casa. Os espíritos afins, ou não tão afins, vêm juntos. Né? E tem que se orar e se amar. E que bom que a gente tirar esse paradigma de que o marido é seu inimigo do passado. A esposa é seu inimigo do passado. Pode não ser. Pode ser meio inimigo. Só um cadinho. Gente, falar tudo uma vez não dá. É só um pouquinho. Né? Você é um pouquinho assim. Tem umas coisas que você fala, parece que você é meu inimigo, mas só um pouquinho. Porque a gente rotula e veste o rótulo. Né? E quantas histórias a gente vê de amigas, de pessoas maravilhosas, afins, que por um surtozinho, será que você é inimiga do meu passado? E começa a criar uma animosidade que não existia. Porque todo comportamento era de uma grande amizade. Agora eu pergunto para vocês, vocês emprestam dinheiro para inimigo? Para cunhado? Gente, eles têm a frase certa, né? Você é o único que vai poder me ajudar. E eu sei que quando você tem a proposta, eles adivinham. Né? Gente, essa é uma brincadeira, mas é muito séria. Emprestamos dinheiro para o inimigo? Para quem que a gente empresta? Ele começa em casa, fica amigo, e vai aqui, vai ali, e fala assim, rapaz, apertei. Você pode me ajudar? Né? E ele te paga? E fica seu amigo? E vai embora? Vai. Porque era só aquele pedacinho. Vai com Deus, já paguei aquela dívida também. Resolveu. Né? Então, o que eu estou falando com isso? Que todos aqueles que precisam estar conosco nos conflitos familiares são os nossos maiores sentimentos, são os nossos amores do passado, que por um momento ou outro de deslize moral meu, eu afetei o seu coração. E se ele te cobra hoje uma postura, não se deprima, não se irrite com isso. Veja nisso uma grande oportunidade de conquista. É uma grande oportunidade de conquista. Né? Aquele que hoje te julga, te cobra, com certeza não está cobrando à toa. Ele tem seus motivos morais e espirituais. Ele sente. E é interessante que esses espíritos ficam com a nossa fotografia 300, 500 anos. Não é? 300, é você, né? Mas era 300 anos, eu já melhorei, gente. 300 anos, não é possível se eu não melhorei. Vocês não melhoraram em 300 anos? Já mudei, não sou eu mais não, tchau, hein? Tem que falar assim, você acorda, não sou mais eu não. Não sou eu mais, sou outro. Não, é você mesmo. Não, você está olhando a fotografia antiga. Tem que mudar seu computador, tem que fazer um backup, alguma coisa. Né? Vamos deletar isso aí. E às vezes a gente fica olhando os nossos familiares com a mesma fotografia antiga. Ah, foi você. Eu tenho certeza que foi você. Não foi, já passou. Hoje é outra condição. Senão nós não resgatamos e
principalmente, perdemos o fluxo do amor à criatura. E aí começamos a distorcer tudo. E às vezes corre o risco de terminarmos a encarnação como inimigos, que é pior. Não é isso? As causas exógenas, os eventos da vida, o sofrimento moral, distúrbios de comportamento. Então aqui nós vemos muitas pessoas, muitos de nós, com esses distúrbios de comportamento. Como encarar a vida, como se ver. Quantas depressões nascem da falta de amor. Nós lemos lá uma palavra interessante que nós pulamos, chama culpa. Quantos de nós ainda estamos tentando e sofrendo pelos flagelos da culpa e não se perdoa. E se eu me perdoar, eu vou conseguir resgatar muito. Porque se eu for continuar com a minha fotografia antiga, eu não vou conseguir nem entrar na porta do centro, porque a vergonha vai ser tão grande que eu não consigo olhar os espíritos, não consigo perceber, não dá para encarar. Mas se eu entender que a culpa é má conselheira, que ela só me causa o quê? Baixa autoestima, falta de amor próprio, indignação, incompetência, tudo indo. Nosso cérebro, gente, não trabalha negativo. Nosso cérebro só trabalha positivo. Se eu falar para vocês, não pense em vermelho, vocês já pensaram umas 10 vezes em vermelho. Não trabalha negativo. Se eu não posicionar minha mente e me autodoutrinar nos comportamentos que eu tenho, e esses comportamentos estão diretamente ligados ao que eu sinto em relação a mim. Ninguém dá o que não tem. Se você não se ama, se você não se perdoa, você não consegue perdoar o outro. Porque o outro é reflexo do que você tem dentro. Não tem a leitura lavargueira e a trave no olho? A gente vê o cisco e esquece a trave. Sentimento de culpa e perda. Essas causas exógenas, as causas externas, que acontecem na nossa vida todo dia. Nós temos dois polos. Unipolar, só ocorre depressões, apatia, desgosto, adinamia, que é o estado de prostração física e moral, desânimo, cansaço e estado melancólico. Lá em Minas fala dor de cotovelo. Como é que você está? Não, uma dor de cotovelo. Melancólico, né? Ali está apático. Vamos fazer isso? Não, hoje não. Vamos no clube? Não, hoje não. Mas vamos então, o que você quer fazer? Nada. Você quer comer alguma coisa? Não. Você gosta de pudim? Gosto, mas não quero não. A bipolar já ocorre depressão e manias. Aí já começa os transtornos obsessivos compulsivos, né? Os transtornos bipolares, e aí o seu cérebro está entrando em ora depressão lá embaixo, ora manias, ora dificuldades, ora comportamentos agressivos, ora comportamentos maníacos, obsessivos, põe uma coisa na cabeça e fica o dia inteiro com aquilo na cabeça e não tira. Não sei se vocês têm isso aqui. Pensa o dia inteiro a mesma coisa, né? Acorda de manhã com aquilo na cabeça e não tira. Começa uma pequena mania, né? Pequena bipolarização aí. Alucinações, né? Delírio, mentiras. Ele mente tanto, mas tanto que a mentira dele vira verdade. Ele acredita na própria mentira. Vocês conhecem alguém assim? Não aponta o dedo, não, por favor. Perdão, a agressividade é estimulante do suicídio. Aqui nós já temos o quadro levando ao suicídio. Esse é muito sério. Porque se vocês estiverem num diálogo fraterno, vocês fazem diálogo fraterno aqui? Não, na casa? Então, quem tem casas tem diálogo fraterno. Então, você está ouvindo pessoas falar e repetidamente essas situações, ele está com ideação de suicídio. E por onde temos passado, as vibrações, a irradiação, temos irradiação
radiação aqui? Temos? Tem? Tem trabalhos de radiação? Então, os trabalhos de radiação, o trabalho de diálogo fraterno, importantíssimo na casa espírita para nós ouvirmos mais do que falarmos. Ouvir, preparar, tem vários livros já, no Projeto Filomeno de Miranda já tem livros de diálogo fraterno, Divaldo faz diálogo fraterno há muitos anos, Chico fazia diálogo fraterno, né? Com aquela fila imensa, as pessoas falavam assim, meu filho, então ore mais um pouquinho. Eu fui lá, comecei a psicografia, empolgado, nossa, o Chico vai falar um monte de coisa para mim, né? Eu cheguei lá, Chico, e assim, o que eu faço? Ore, meu filho. Botei numa depressão, larguei a psicografia, que orar, já oro o dia inteiro, o que esse Chico está falando? Ore, meu filho. Depressão infantil e juvenil, os transtornos da infância. Na infância, a criança já começa a ficar, lá em Minas fala, amuada. Gostaram dessa palavra? Amuada. Fica amuadinha no canto. O que foi, menino? Vem cá, vem cá. Nem responde. A criança já traz, o espírito já traz. Aí precisa de remédio? Não. Precisa de atenção, precisa de paz, precisa de socialização. Ele precisa se sentir na vida. Porque às vezes é uma encarnação compulsória. Ele não queria vir e teve que vir. Não é? É compulsória. E a compulsória gera revolta. E o menino fica lá deprimido. Então a gente tem que trabalhar essa criança. Porque vai ser um jovem o quê? Agressivo. Um jovem arrogante. Não vai respeitar ninguém. Lei, então, se a criança tem dificuldade de respeitar a lei na infância e depois. O jovem, pelos processos hormonais da puberdade, tem os processos hormonais sim, mas nós precisamos observar. Se esse jovem está acelerando demais, ou está deprimindo demais, pelo processo sexual que está vivendo, que é os hormônios do sexo, da sexualidade, então nós precisamos conversar com esse jovem, nós precisamos trabalhar a cabecinha dele, porque isso vai gerar os transtornos também. Freud ligava muito os transtornos sexuais com todas as manias e desequilíbrios obsessivos. Depressão sazonal, aquela depressão ocasional. Meu aniversário, não me chama não. Eu quero ficar sozinho no meu aniversário. Natal, nossa, Natal é uma tristeza. Ano Novo então, são depressões sazonais. Passa o Natal, acabou, melhorou. Existe? Depressões sazonais. As depressões sazonais, embora seja sazonal, ela já denota que a criatura tem uma insatisfação em algum centro do seu humor, do seu sentido pela vida. Como que ele encara as datas comemorativas de forma tão negativa desse jeito, né? Depressão no adulto, muito comum entre 20 e 40 anos. Muito comum. Porque é a idade dos desafios. Né? Muito comum. Aqui 1/3 da população mundial já passaram ou estão depressivos. 1/3 da população mundial. É o último censo que nós pegamos. É muita gente deprimida, vocês concordam? Gente, quero perguntar para vocês. Depressão é um suicídio? Eu posso considerar uma pessoa depressiva um suicídio? Se ela desencarnar depressiva, ela desencarnou como suicídio? O depressivo, outra pergunta. O depressivo tira dias, anos de sua vida? Sim ou não? Então é suicídio. Se tirou, é suicídio? É suicídio. Porque ele não vive. E ele vai perdendo. Se a nossa bomba cardíaca precisa de energia para funcionar, o coração vai perdendo força. Os órgãos vão se desequilibrando, adoecendo e ele desencarna por suicídio, pela depressão. Então a depressão gera suicídio? Gera um suicídio indireto.
continua depressivo no plano espiritual? Ou quando desencarna, beleza, agora morri, acabou, estou legal, não tem mais depressão? Não? Porque a depressão está na alma, registrou. Se o meu espírito é meu pensamento? Espírito é pensamento? Não. Espírito não é pensamento. Espírito é sentimento. Pensamento é atributo do espírito. Mente é o codificador do pensamento. E cérebro é o codificador da mente. Então peraí. Se eu estou depressivo, é o meu espírito que é triste? É o seu espírito que é triste. Não é seu corpo que é triste. Não é seu cérebro que é triste. Não é sua mente que é triste. Não é seus pensamentos que é triste. É os seus sentimentos. Meus irmãos, nós somos o que nós sentimos. Eu só vejo vocês como os meus sentimentos veem. Não é os meus olhos que veem, é os meus sentimentos. Vaidoso, é porque eu sou vivo. Nossa, cara, legal, é porque eu sou legal. É o sentimento que nutre a vida. Quando nós lemos lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. O amor resume a doutrina por inteiro, porque é o sentimento por excelência. No começo nós tínhamos instintos, depois sensações, depois sentimentos. E o ápice do sentimento? O amor. Então você está me dizendo que toda essa conversa da depressão é porque falta amor? É porque falta amor. É porque falta amor. Falta amor a você, falta amor à vida, falta amor a Deus. Falta amor a Deus. Porque se eu sou filho do amor, eu não estou representando o amor. Porque eu estou contrariado com tudo. Não aceito, não me aceito, não vivo, não quero, não sinto bem, não desejo. Olha, tudo negativo. Se eu estou vivendo nesse âmbito do negativismo, eu estou negando a mim mesmo. E eu vou desencarnar como suicida. Então é muito sério esse tema para a gente trabalhar. A depressão no idoso, no pós-parto, porque é o sentimento de perda que a mulher está tendo. Gera uma depressão passageira. Perinatal, essa aqui é a rejeição da mãe pelo feto. A rejeição da mãe pelo feto gera depressão em quem? No feto. Rejeição. A criança nasce triste. Tem criança que não consegue chorar, nem batendo na bundinha dele. Não chora. Já viram isso, gente? Eu já vi. Não chora. É um espírito que foi rejeitado. Ele não foi aceito pelo pai e pela mãe. Ele nasce rejeitado e vai levar essa marca na alma, porque ele é o que, gente? Ele é amor, ele é sentimento. Não vamos ver as pessoas pelas aparências, vamos ver pelo sentimento. Porque se eu não ver como sentimento, eu não vou conseguir entender ninguém. Não consigo entender minha esposa, não consigo entender meus filhos. Vou contar uma historinha para vocês. Meu filho hoje, de 26 anos, aos 15, eu tenho 28, ele tem 26, é porque eu deixei pronto. Calma, não pavora, porque eu já tenho essa genética espiritual, calma. Isso é evolução, vocês vão chegar lá. Calma. Aos 15 anos, no primeiro colegial, ele estourou uma bomba no colégio. Explodiu 2 banheiros. A diretora era minha paciente na farmácia, espírita. Juntou com mais 2 químicos e estourou o colégio. Naquele momento eu tinha 2 opções. Ou eu olhava ele, o Filho de Deus, amor, difícil, muito difícil. Ou eu matava ele, mas é o Filho de Deus, você vai morrer. Volta para Deus. E foi nítido isso. Eu fiquei 3 dias sem conversar com ele, não conseguia conversar. E fui lá, tive que carinhosamente, porque hoje você não pode ser expulso, você tem que pedir a expulsão. Eu peço licença, né? Eu vou pagar essa dívida e resolver a situação. Bom, e uma coisa eu aprendi com isso. Você não
me enxergasse como amor, como filho do amor, eu tinha perdido ele. E eu, depois de 3 dias, nós fomos conversando. E eu estava lendo Augusto Cury. Olha que coisa boa, hein, gente? Augusto Cury ainda lia assim: quando for falar do defeito de alguém, primeiro exalta as qualidades. Oh, mas que bênção! Meu filho, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. Você é um espírito extraordinário, inteligentíssimo. Mas, você já imaginou? Não, primeiro foi uma situação interessante que me veio a inspiração. Pergunte para ele quem ele mais gosta da classe. Qual que é o melhor amigo dele? Ah, meu melhor amigo é o Banana. O Banana era o apelido do amigo dele. Então, o Banana, sem braço. Pensou o Banana sem braço? Não ia ficar legal o Banana sem braço. Não, pai, o que é isso? Era o que ia acontecer se tivesse alguém lá dentro. Está vendo a gravidade da situação? Então, tá bom. O que nós vamos fazer agora? Mudar de escola. Não tem outro jeito. Mudou de escola. Mudou a cabeça. Mas naquele momento eu tinha 2 opções. Ou eu resgatava o espírito, ou eu jogava ele para fora de casa. Ou eu resgatava ele no meu coração, ou eu... Quantas vezes nós somos colocados em situações como essa? Ou você resgata, ou você joga fora. Eu optei por resgatar. Passou com 17 anos para Química, fez mestrado em 1 ano e meio, está fazendo doutorado na Itália, já tem 2 anos. Ou eu resgato, ou eu... E todo dia me liga. Tem FaceTime, gente. Chique. Papai, eu te amo. Tá tudo bem? Todos os dias ele me liga. É muito difícil um dia que ele não liga. Ou eu resgato as pessoas. Eu estou resgatando pessoa ou estou resgatando sentimentos? Vamos aprender isso. Eu estou resgatando pessoa ou sentimento? Sentimento. Se eu estou resgatando é sentimento. Não estou resgatando ele como meu amigo. Ah, resgatei meu amigo. Não. Você resgatou um sentimento que vai te fazer falta depois, se você jogar ele fora. E a gente não pensa isso. A gente não entende isso. Finalizando, a visão espírita da depressão. Já desde esta vida poderemos ir resgatando nossas faltas. Sim, reparando-as. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Olha aí o que nós estamos vivendo todo dia. Nós estamos vivendo isso aqui todo dia. Né? Essa reparação que está batendo no nosso orgulho, fala assim, quebra o orgulho e usa o amor, porque senão você não vai vencer. Quebra o orgulho e usa o amor, senão você não vence. Você vai ficar patinando na lama do seu próprio orgulho. Na raiz psicológica, Triunfo Pessoal, está aqui o livro, gente, naquela primeira página. Na raiz psicológica da depressão encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Terapêutica, bioenergia. O passe ajuda na depressão? Fantástico. Principalmente o médium, que já é médio deprimido. Olha que beleza. Ser médio já não é fácil. Ainda deprimido é 2 complicações, uma vez só. Uma encarnação só, gente. Ser médio deprimido é muito difícil. Opta por ser médio só. Mas se ele for um médio deprimido, você deve atuar como passista no centro coronário dele e deve atuar na região de compensação e no sistema nervoso central. Porque é no sistema nervoso central, como está lá no livro dos médios, que está a área do perispírito onde se liga as entidades, os espíritos. Então, se eu trabalho no sistema nervoso central, região de recompensa, e se eu trabalho os chakras, eu vou estar melhorando a qualidade espiritual e energética dessa criatura. Porque, na verdade, gente, o passe não é um ato de amor? Não é um ato de amor? E o que aquela criatura está precisando? De amor. Então, curar depressivo é mudar o sentimento dele, dar amor? Dá amor. Você cura o depressivo. Não só o depressivo, o dependente químico, o que
ideação suicida? Porque ele perdeu o fluxo da vida. Você vai falar, olha, vem cá, você é amor. Estamos finalizando. Hidroterapia, água fluidificada, desobsessão. Desobsessão, precisa levar o depressivo lá para ouvir os desencarnados? Não precisa. Finalizando, eu conto a historinha de uma jovem, casada há pouco, e foi com o esposo comprar uma mesa que era o sonho da vida dela. 8 cadeiras de vidro bisotê. Já ouviu falar disso? Bisotê é chique, gente. Vocês não estão chiques. Bisotê é chique. Bisotê é aquela curvinha que faz em volta do vidro e faz aquelas voltas, né? Bisotê. E ela escolheu a mesa. 8 cadeiras, era o sonho da vida dela. Almofada no encosto, almofada no assento, cor tal e etc. Aquelas coisas de mulher que é muito detalhista e gosta das coisas boas. Homem que não gosta de coisa boa. Mas mulher gosta. Escolheu com 8 cadeiras. O marido comprou 6 cadeiras. Porque ele é controlado. Ele é controlado. Ele não é assim, como Sovina, ele é controlado. Como ele era controlado demais, ele gerou um conflito na esposa, que aguardou ansiosamente a mesa, com 8 cadeiras com vidro bisotê. E vocês acham que ele comprou com vidro bisotê? Que era caro. Ele comprou aquele vidro quadrado de quina que machuca os meninos tudo. Depressão na certa. Porque ela, na construção da casa, já teve uma perda. Ela tinha escolhido um piso, ela foi controlado, comprou outro. As insatisfações foram somando uma alma fragilizada, porque já tinha do pai muitas negativas, da mãe muitas negativas. Vivia o não constantemente. E nós somos preparados para receber não? Não, né? Você já fala não, né? E a gente já vai e diz, eu vou lá, vai dar tudo certo. Aí não deu. Você já volta frustrado. Porque nós não somos preparados para receber não. Nós somos criados para falar, meu filho, você tem que ser isso, você tem que ser isso, você tem que ser. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Mas, meu filho, se você não for, pode dar alguma coisa errada. Você pode soltar algumas bombinhas. Então, gente, e aí gerou um processo depressivo. De insatisfação. Uma briguinha aqui, uma discussão ali, outra ali. Ficou internado com depressão. Teve que tomar vitamina B12 e outras B, porque a depressão você perde muita vitamina B. E o marido teve que ir lá comprar a mesa. Quem é que você quer isso no hospital? E depois disso, nós tivemos uma conversa com o espírito que aproveitou da situação, que era inimigo dos dois, que foi e passou lá na desobsessão. Nós que falamos para ele não comprar mesa. Mas você não pode fazer isso. Nós podemos. O que ele fez com nós foi muito pior. Nós que falamos, não faça isso. E nós já acompanhamos eles há muito tempo. Então, gente, foi lá, deu bem. O que você quer para melhorar? Troca o piso da casa inteirinho e traz uma mesa de 8 cadeiras bisotê. Eu volto. A fitoterapia tem medicamentos, tanto para endógena quanto para exógena, nos dois campos, bipolares ou não. Homeopatia, evangelioterapia. Mudar conceitos, mudar entendimento, né? Mostrar sentimentos. O Evangelho mostra isso para a gente. O paciente precisa de ajuda especializada, psicoterapia em muitos casos. Deus nos criou para a felicidade. Essa foto não é da foto dos meninos que nós tivemos lá em Luanda. Luanda não, perdão, em Moamba. Moamba é uma comunidade que fica a 90 quilômetros de Moçambique. Tem 5 mil habitantes. Os meninos lá dançam capoeira, brincam numa pobreza extrema. As casas são de 1,80 m, você encosta, mano. E um calor de 40 e poucos graus. Tem geladeira? Maçã, pera, não, nem geladeira não tem. Fogão automático, não.
eles socam o milho, socam o amendoim no pilão, tira o leite, aperta com o pano, tira o leite, que é o leite que eles vão beber. 1,80 m. E eles, as paredes das casas, 5.000 casas assim. Eu tenho as fotos para vocês, se vocês quiserem. É feita de caniço. Caniço é um bambuzinho fininho que eles amarram um no outro. Aí que eu entendi a engenharia. Porque com 40 e poucos graus, com um forro de lata, ia cozinhar lá dentro. Como os bambuzinhos tinham ventilação, o ar entrava e tirava o ar quente e eles conseguiam dormir. Mas eles não sabiam disso, porque eles fizeram isso. Eles fizeram porque não tem outro jeito de fazer, não tem barro, não tem tijolo. E eles vivem infelizes, insatisfeitos, tristes, angustiados, depressivos. Gente, uma alegria, um contentamento. E eu falo para vocês, que é no caso de vocês, vocês vão menos, vocês vão desencarnar mais rápido que eu, e vocês vão pro bravo. Profecia. Mas vocês não precisam empenar no bravo. Eu vou melhorar para vocês. Vai lá para Moamba. Renasce lá direitinho. Vocês vão falar assim, ô, vida boa é essa, rapaz. Morava lá na capital, em São Paulo, vim aqui para Moamba. Gente, não precisa ir para bravo. O que nós temos aqui, a África, no mínimo, alguns países da África, eu estive em 3 países, alguns países da África, vai demorar 100 anos para estar, não como nós estamos, não dá ainda. Então dá para reclamar? Não dá. Dá para viver insatisfeito? Não dá. Dá para perder o fluxo desse amor? Não dá. Espiritualidade, sentimento, Deus, eles não sabem o que é isso, gente. Eles não sabem o que é caridade. Para nós entrarmos lá para dar remédio, nós tivemos que pagar. Porque eles acharam que nós íamos lá ganhar dinheiro deles. Que dinheiro? Eles não têm. Eu nunca vi isso. Nós tivemos que pagar, acho que 1.500 meticais lá para entrar na comunidade, porque o dono da comunidade achou que nós íamos dar dinheiro e nós íamos depois querer alguma coisa deles em troca. Ou seja, o atraso, caridade. Não existe essa palavra. Então, nós estamos no melhor momento da nossa encarnação. Nós estamos prontos para viver em plenitude. Não complique. Não complique a vida. É muito fácil. Lembramos a frase do sábio. Vivemos pela lógica. E a lógica é a própria vida. Muita paz a todos. Muito obrigado.